Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, bater um papo aqui sobre o alto consumo de memória RAM no Windows. Você já parou para se perguntar por que o Windows ele consome muita memória RAM? Muitas pessoas alegam assim: quanto mais memória RAM livre, melhor é para o sistema. Será que isso procede, tecnicamente? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que não adianta você ter um carro de Fórmula 1 e andar só a 40 quilômetros por hora, sendo que esse carro ele tem possibilidade de alcançar muito mais velocidade, né? Então você está desperdiçando tudo aquilo que esse carro pode te oferecer. É mais ou menos como funciona dentro do Windows, aí dentro do sistema operacional. O Windows ele tem uma função chamada sysmain, que é um recurso, tá? Uma função aí dentro do Windows, que inclusive muita gente aconselha a desativar. Eu já fiz vídeos aqui, vários vídeos no canal, mais antigos, falando sobre isso, sobre não desativar esse serviço. Para você ter uma ideia como esse recurso é importante, ele, por exemplo, ele consegue identificar o padrão seu de uso do computador. Se você usa determinados programas, o que ele vai fazer? Ele já vai carregar informações desses programas assim que o Windows iniciar lá na memória RAM, que é muito mais rápido do que SSD ou até mesmo do que HD e tudo mais, entende? Para quê? Para justamente te dar melhor performance. Obviamente que esse serviço, ele acaba, se você abrir o gerenciador de tarefas assim que você liga o computador, o Windows iniciou, você abriu lá o gerenciador de tarefas e de repente o consumo lá, ele vai estar mais alto de memória RAM, justamente para poder te dar melhor performance, melhor desempenho no computador. Quando você for abrir aquele programa que você sempre abre, as informações daquele programa, né, os componentes e tudo mais, já estão carregados na memória RAM, fazendo com que você utilize aquele programa de forma muito mais rápida e eficaz. Você entende que esse negócio das pessoas falarem que quanto mais memória RAM livre tiver no computador, melhor é, mais desempenho, é uma falácia? Não procede dessa maneira. É justamente o oposto. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas para você ver aqui, ó. A primeira coisa aqui é que o gerenciador de tarefas é uma ferramenta assim básica, tá? Para as pessoas assim, mais técnicas que querem realmente saber o valor exato de consumo e tudo mais, não é essa ferramenta que se usa. Existe uma ferramenta no Windows chamada monitor de recursos, que é essa ferramenta aqui, ó, monitor de recursos, tá vendo? Essa ferramenta aqui é a ferramenta mais avançada. Aqui você consegue ver o consumo real de cada hardware aqui, tá? Inclusive da memória RAM. Então a primeira coisa aqui que o gerenciador de tarefas ele não é a ferramenta mais adequada, tá? Para você ter uma exatidão realmente. Colocando aqui em desempenho, que é o que geralmente o pessoal faz, né? Aqui o pessoal coloca em desempenho, vem aqui em memória RAM e eles analisam isso aqui, tá vendo? Ó, em uso. Então, no entendimento aí do pessoal, o que acontece? Quanto menor for esse valor aqui, melhor é, mais rápido o Windows ele vai ser, né? E não sei se você sabe, mas assim, para conhecimento técnico, o uso aqui ele depende muito de quanta memória RAM você tem instalada no teu computador. Uma pessoa que, por exemplo, tem 4 GB apenas de memória RAM ou 8 GB, obviamente que o consumo não vai ser esse aqui, vai ser menor. Por quê? Porque justamente o sistema inteligente do Windows, ele consegue identificar que você tem memória RAM para usar e ele vai usar. Porque é exatamente isso, pessoal. Ter uma quantidade boa de memória RAM no computador e não fazer uso dela não é inteligente. Por isso que eu tenho vídeos aqui no canal mais antigos que eu falo contra aqueles programas de limpar a memória RAM. Porque aquele programa ele é verdadeiramente um tiro no pé. Porque se a pessoa usa aquele programa, aqui vai diminuir o consumo? Vai diminuir. Só que isso é funcional? Não é funcional. Por quê? Porque quando você for abrir um programa, por exemplo, as informações desse programa que estavam lá no cache da memória RAM, eles vão ser apagados. Então, quando você for abrir esse programa, ele vai abrir de forma mais lenta. Então, não é inteligente isso, pessoal. Então, esse negócio aí, o Windows consome muita memória. Ele está consumindo para poder te entregar
o melhor desempenho, a melhor performance. Agora, quem quer te entregar também o melhor desconto e o melhor antivírus é a Kaspersky, pessoal. Kaspersky Premium, melhor antivírus do mercado, 70% de desconto, mas ainda tem mais 30%. Para você conseguir esse desconto extra ainda, fora os 70%, é só você clicar aqui, ó, vá para o site, você vai chegar aqui, escolhe para quantos dispositivos você quer, vou simular aqui 3 dispositivos. Vou clicar em comprar agora, observe que o desconto de 70% já foi aplicado, a gente vai usar agora os 30%. Os 30% serão aplicados em cima desse valor que sobrou, tá vendo? Você vai vir aqui, ó, você tem um código promocional e coloca aqui BPV, tudo maiúsculo. Aplica e mais 30% aqui para você. Imperdível. Olha a quantidade de desconto que você ganha. Isso aqui tudo, pessoal, para você usar em 3 dispositivos, teu computador, notebook e um celular. Um exemplo, durante um ano. Kaspersky Premium. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, basicamente é isso. Esse negócio de quanto mais memória RAM livre, melhor é, vai ter mais desempenho e tal, né? Baixar essas ISOs modificadas aí, que é até perigoso você fazer, né? Porque aqui, ó, Windows mais leve, eles vão sempre lá usando o gerenciador de tarefas para poder... Aqui, tá vendo, ó? Ó, o consumo aqui, ó, o Windows só abrir o Windows aqui, olha quanto que está consumindo, ó, olha o pouquinho que está consumindo aqui. Aí é a versão mais leve e tal, vai ser mais rápido e tal. Tudo balela, né? Na verdade, essas pessoas, elas não conhecem a fundo como funciona o sistema operacional. E por isso você vê aí na internet, infelizmente, vídeos do pessoal orientando a desativar Sysmain, né? É completamente um tiro no pé você desativar essa função, porque como eu expliquei no início do vídeo, ela ajuda muito a entender o teu padrão e carregar já essas informações desses programas que sempre você está usando, né? Então, eu, por exemplo, aqui eu sempre uso determinados programas, o navegador, né? O programas aqui que eu uso para gravar e tudo mais. Então, o que acontece? O Sysmain ele já identifica esse padrão meu de uso e ele já carrega essas informações na memória RAM, que é muito mais rápido. Então, vai me dar o quê? Melhor performance, mais rapidez para abrir as coisas, para usar as coisas no computador. Você entendeu a lógica do funcionamento? É assim que funciona a memória RAM dentro do Windows. Então é isso aí, pessoal. Eu estou deixando aí um outro vídeo na tela sobre a questão de uma atualização, supostas atualizações extras que saíram do Windows. Não é bem por aí, tá? O pessoal está até falando que é atualização de emergência e não sei o que e tal, mas essas atualizações não vão aparecer via Windows Update para você que utiliza o Windows comum, Windows Home ou Pro. Veja o vídeo que eu explico melhor lá, para você entender direitinho. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.